sejam todos bem-vindos. Eu sou Mari Salles, estou aqui com Conhecendo a Autora Empreendedora e hoje estamos com a Ana Carol Almeida. Bem-vinda, Ana Carol. Conta pra gente como que foi sua história com a escrita. Ei, Mari, muito obrigada por me receber. Nossa, eu fiquei muito feliz aí de estar podendo conversar com você e contar um pouco da minha vida, da minha história, dos meus sonhos com a escrita, enfim. Bom, eu brinco que eu comecei a escrever assim que eu aprendi a escrever, eu já comecei a escrever. Porque eu já criava, assim, umas histórias bem absurdas, que não tinha nem pé nem cabeça, né? Então eu criança ali, eu já me aventurava a fazer alguma coisa nesse sentido, contava histórias ali para meus bichinhos de pelúcia, ensaiava plots e enredos totalmente malucos com as minhas Barbies. Nossa, será que ainda existe alguma coisa dessa época? Ai, um dia desse eu tava mexendo, eu tava na casa da minha mãe, e aí eu tava mexendo assim, coisas antigas, eu até encontrei alguns textos meus mais antigos, assim, trouxe alguns comigo. Que legal, é, porque isso é relíquia, né? Não, com Nossa, que legal. certeza, com certeza. E assim, apesar de que, é claro, a maturidade ela faz a gente pensar em outros tipos de histórias, mas eu fico pensando que às vezes dá pra aproveitar alguma dessas coisas, sabe? Então eu trouxe comigo pra fazer exatamente essa, essa reanálise, vamos dizer assim, sabe? De olhar com calma, Sim. com carinho, de repente trazer uma ideia que tava ali e que eu não tinha pensado, ou que ficou lá no meu inconsciente, e talvez até redesenvolver ela agora na vida adulta, né? Que legal. E agora, né, na vida adulta, quando você começou a publicar, quando você decidiu assim, concluir um livro e agora eu vou publicar? Então, a minha história, ela deu continuidade, né, da minha infância na minha adolescência. Eu tive uma peça de teatro que foi, de fato, encenada. Eu tinha 16 para 17 anos. E um pouco tempo depois, eu fiz a publicação do meu primeiro livro. Eu tinha 21 anos. E eu tinha acabado de terminar a faculdade. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Então, assim, eu já entrei na faculdade com essa intenção de seguir uma área mais criativa, de seguir talvez a escrita, né? Aí dentro da faculdade descobri outras coisas, mas enfim. Com 21 eu lancei meu primeiro livro, com 24 eu lancei o segundo, e aí houve um hiato de 10 anos na minha vida. Nossa! E eu voltei no ano passado, oficialmente, né? Fazendo uma publicação real oficial em maio desse ano, né? E eu, assim, foram 10 anos de não escrita criativa, mas escrita acadêmica, porque aí eu me dediquei ao mestrado, ao doutorado, à especialização. E é um outro tipo de escrita e invariavelmente a gente precisa focar em alguma coisa. Então foi uma década da minha vida que eu fiquei assim totalmente imersa na pesquisa, que eu fiquei totalmente entregue à escrita científica e acadêmica. Você tinha noção que era possível ganhar dinheiro com esses livros? Porque eu fico sempre pensando que na minha época, pelo menos, era que você vai escrever livro como? Vai ganhar dinheiro? Bom, na época aí, 10, 12 anos atrás, realmente para você viver da escrita, você ou precisava ter alguém te patrocinando, né? Você ter ali algum apoio financeiro para isso, ou você ter uma publicação tradicional, né? Que era ali por meio de editoras e tudo mais. Então, na época, eu realmente tomei uma decisão do que seria cabível para mim naquele momento, que era de fato eu ter uma carreira, ter uma profissão. E assim, eu amo ser professora, eu amo a área Ah, que acadêmica, legal. eu amo a pesquisa. E assim, não foi uma decisão do tipo um ou outro, foi uma decisão de, naquele momento, focar nisso para que eu pudesse ter condições de futuramente focar de novo na literatura. E é exatamente isso que eu tô fazendo, né? Desde o ano passado, eu tô aí novamente investindo, e dessa vez de forma independente, né? Ai, que legal. Então, acho que você teve dois momentos de primeira publicação, né? Como Sim. que foi essa primeira publicação há 10 anos atrás? E traz um pouco do que foi diferente da publicação agora, há pouco tempo, né? Mais recente. Olha, foi totalmente diferente. Totalmente. Eu digo assim que se você compara as duas, é uma coisa assim, 180 graus de diferença, assim. Porque na época eu tinha uma editora local que publicou meus livros, que foi a editora Pacatatu. É uma editora regional. Eu sou de Belém do Pará, eu acho que eu não comentei aqui.
E na época, eles abraçaram a história que eu queria contar, fizeram a publicação do primeiro e do segundo volume de uma trilogia. E aí foi tudo feito por livro físico, tinha aquela coisa da gente fazer coquetel de lançamento, tinha aquela coisa de ter cobertura fotográfica, jornalista. Então foi um lançamento presencial, que legal. Foi um lançamento presencial. A gente fez, lá em Belém tinha um lugar que até infelizmente já fechou, que chamava Fox, que era uma livraria, cafeteria, tudo mais, era grande, dava pra receber as pessoas, e normalmente os lançamentos de livro eram lá, assim. E o livro foi muito bem recebido, os dois, as pessoas participaram, foram, assim, me empolgaram e tudo. A diferença principal do meu primeiro pro meu segundo livro, que nesse modelo tradicional, foi porque no primeiro livro eu estava morando em Belém, eu estava lá presencialmente, então eu consegui gerenciar esse lançamento e essa expectativa de uma forma mais assertiva. Já da segunda vez eu não estava mais morando em Belém, eu já estava morando pra cá, pra Minas Gerais, que é onde eu moro hoje, que foi onde eu fiz mestrado e doutorado. E aí, por causa disso, eu caiu muito a questão do marketing, caiu muito ali o meu envolvimento com o pós-lançamento, sabe? E aí eu senti uma frustração enorme, porque eu não tava lá pra conseguir fazer e ao mesmo tempo eu me sentia frustrada porque eu achava que eu não tinha muito pra onde ir naquele momento, tava me sentindo presa. Então, além, é claro, da necessidade de dedicar a ciência que eu escolhi naquele momento, eu também me senti muito frustrada. E aí passaram os anos, eu encontrei algumas pessoas no meio do meu caminho, né? Inclusive uma autora, que é a Klaus Cerutti, que é uma autora de romance de época, que ela foi, assim, uma pessoa que falou assim, não, cara, você pode voltar a escrever, você pode publicar de forma independente. E aí ela meio que me introduziu novamente nesse novo mercado, que tá totalmente diferente. Eu tô reaprendendo a lidar com esse mercado, eu tô reaprendendo como é que ele funciona. E tá sendo uma viagem muito gostosa, porque assim, eu me sinto muito mais dona das minhas histórias, por poder publicar de forma independente e por poder ter esse contato direto com possíveis leitores pelas mídias sociais, né? Que é uma coisa que na época a gente tinha o Orkut, tinha o Facebook, mas não era... Sim, 10 anos atrás, né? Mas não era do jeito como é hoje, né? Porque hoje, por exemplo, no Facebook você tem já os grupos, você tem as páginas e tal. Naquela época não tinha nem isso, né? Era malmente ali o seu perfil que você usava pra postar as coisas, postar suas coisas. Tinha muito uma lógica muito parecida com o Orkut ainda, né? Então, hoje tá muito mais profissional, tá muito mais... tem uma agenda. Mais concorrente. Muito mais concorrente. Antigamente você procurava, né, o autor. Quem que é a pessoa? Hoje você tem um monte. Exato. Você tem que agora achar qual que é o estilo de livro que você gosta. Uhum. Naquela época ninguém falava de trope, ninguém falava de... como é que fala? Não tinha tanta essa literatura... a fanfic era muito considerada essa literatura secundária, e hoje ela já tá clichê, ela tá enorme. Era uma ofensa, né? Exato, se alguém virasse e falasse assim, nossa, mas seu livro tem isso, nossa, que clichê e tal, o pessoal já se sentia ofendido. Ou até quando você contava uma história que não se passava no Brasil, algumas pessoas ficavam ofendidas. Então, assim, tinha uma coisa ali ainda muito... tem uma expressão em inglês que também eu acho que funciona muito pra esse caso, que existe um gatekeeping, né? Existe um porteiro que dizia o que era literatura e o que não era. E hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. Exato, tem espaço para todo mundo. Na verdade, Isso. hoje abriu vários canais, né? De tipos de literatura, de gêneros, subgêneros, estilos. Está criando, né? Igual a romantasia, que foi a união do romance com a fantasia. Tá surgindo novos romances, novas misturas e dando oportunidade. Qual que é seu gênero favorito para escrever? Fantasia. Eu sou cria da fantasia, né? Eu escrevo... Tudo meu tem que ter alguma coisa mágica, fantasiosa, criação de mundo, fantasia urbana, alta fantasia, baixa fantasia. Esse universo é o meu lugar, assim, é onde eu me sinto em casa. É o tipo de literatura que normalmente eu consumo também, né?
E eu lembro que, assim, quando eu voltei para o mercado literário, eu voltei com um livro que muitas pessoas me perguntaram se era romantasia. Eu entrei numa crise de identidade, porque como isso foi uma coisa que... É verdade! Porque como isso foi uma coisa que foi inventada há pouco tempo, né, essa ideia de um subgênero da fantasia que mistura com romance, eu falei assim, quando eu escrevi esse livro em 2020, eu não tava pensando nisso, entendeu? Eu não tava pensando, eu vou escrever uma romantasia. Não, eu vou escrever uma fantasia que tem romance, sabe? Ela tem momentos de romance, tem uns personagens ali que se apaixonam e tudo mais, mas a história não gira em torno deles. Né? Então aí com o tempo eu fui entendendo também o meu lugar no mercado, porque tem isso também, né? A gente tem que ser muito honesto com o nosso público sobre qual é a expectativa que ele pode criar ou não sobre a sua obra. Então eu tinha muito medo de dizer que o meu era uma romantasia e não conseguir de fato entregar uma romantasia, porque eu não tinha escrito esse livro pensando nisso, né? Então... é legal porque você chegou realmente no momento de transição, né? No momento de adaptação, de você reaprender e ainda já vai reaprendendo algo novo no meio do caminho. Sim. É interessante. E já aproveito para perguntar, como que você concilia essas grandes mudanças que você precisa aprender com o seu trabalho de professora? Porque o que eu vejo aí é que são dois amores, e tem espaço para os dois amores de profissão aí no seu coração. Sim. Porque não precisa só escrever, né? Quem gosta de mais de uma profissão, eu digo, pode exercitar os dois. Mas e aí, como conciliar? No meu caso, eu tenho o grande fortúnio de ser professora de storytelling, de branding, de narrativas, de tendências, de comportamento de consumo, que são coisas que me ajudam a entender o meu mercado, sabe? Então, assim, envolve, né? Tem a ver com as duas profissões se conversam. Exatamente. Exatamente assim, fazendo terapia, a gente aprende muita coisa sobre si mesmo, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 12 anos que eu faço terapia é exatamente de perceber esses padrões que eu mesma fui colocando de forma inconsciente na minha vida, né? Porque por mais que eu fui para a área acadêmica, para a área científica, o que eu estudo na academia, o que eu estudo na área científica é cultura pop, é narrativa, é construção de mundo, é fantasia, são coisas que de fato me movem. Então, na verdade, eu entendo que tudo isso funciona junto, eu não vejo como coisas separadas, sabe? Tipo, na minha vida elas estão muito enroladinhas, assim, muito integradas. E eu entendo que é um fortúnio, que não é todo mundo que tem ali duas carreiras que se conversam, mas no meu caso funciona também por causa disso, né? E muita organização, tá? Porque se eu não tivesse... Precisa, nossa, tem que ser uma gerenciadora de tempo muito boa. Sim, eu trabalho com planner do lado, com planner no computador, com assim, tudo organizado, quase que meu dia a dia, assim, hora a hora, meio que cronometrado, sabe? Porque eu tô todos os dias de 7 às 10 em sala de aula, 7 às 10 da noite, e alguns dias na semana eu tô de manhã em sala de aula. Então, os tempos que me sobram, eles precisam ser muito bem utilizados e ao mesmo tempo eu não quero ficar doida, entendeu? Sim, equilíbrio, né? Porque até para poder aproveitar o melhor das duas profissões. Exato, exatamente. E eu não quero também ter aquela sensação de que eu tô sendo consumida pelo que eu tô fazendo, sabe? Exatamente, é você dominar e você usufruir do que você tá fazendo. Isso. E vamos aproveitar e saber um pouquinho como seria um lançamento ideal de livro para você, agora que você até sabe um pouquinho do tradicional, do formato e-book, e para usufruir melhor desse lançamento, o que tinha que acontecer? Olha, pra mim lançamento ideal seria as pessoas virem conversar comigo. Darem o feedback. Darem feedback. Eu amo essa parte. Eu acho que é a parte que eu mais cresço, inclusive, como autora, é quando alguém chega pra mim e fala assim, olha, isso aqui que você escreveu me tocou por causa de XYZ.
essa parte aqui me incomodou por causa disso, disso e daquilo. E assim eu vou aprendendo, sabe? Eu vou crescendo, eu vou entendendo essas outras possibilidades de abordar assuntos, de pensar em alternativas pra minha história, sabe? Eu amo, eu acho que meu sonho de princesa seria ganhar um monte de edit no TikTok. Ai, com certeza, né? E Ir pra Bienal e as leitoras também virem trazer esse feedback. trazer. Ai, Isso é tão gostoso, né? E tem mais uma coisa também. Meu sonho seria fazerem fanfic de personagens meus. Ai, gente, olha. maravilhoso. Pense numa coisa assim que eu ia. Nó! Até arrepiei. Porque tem gente que acha que fanfic ele traz um pouquinho do plágio, mas não tem nada a ver, na verdade é a Não. inspiração, é o tanto que tocou ao ponto de você querer falar mais dele, do seu olhar. Isso! Exatamente. Nossa, assim, eu ia amar, sabe? Se tiver fanfic aí de algum livro meu, pode me mandar que eu vou Aí, amar. viu, gente? Ana Carol Almeida, já pega lá a romantasia dela, a fantasia, aquela aí, ó, pronto, já temos. Não é? Então vamos encerrando por aqui. Gostei demais saber sobre você. E deixo uma dica, aquela dica pro autor que ele não pode ficar sem saber essa dica na hora de viver da escrita. Tá. Olha, eu acho que a principal dica que eu posso dar pra qualquer pessoa que tá tanto começando ou que já tá aí no meio é você prestar atenção no que as pessoas te falam sobre o que você escreve. Boa. Porque às vezes a gente tá ali com aquela ideia na nossa cabeça, a gente começa a desenvolver e tal, e a gente joga isso pro mundo, mas a partir do momento que a história sai da gente, ela não é mais nossa. As pessoas vão fazer várias coisas com essa história, elas vão ter entendimentos diferentes, elas vão contextualizar a partir do que elas sabem, acreditam, gostam, não gostam e por aí vai. Então é muito importante a gente ter esse olhar, ou melhor, esse ouvido de estar disposto a entender o que o outro está te dizendo sobre a tua história. Porque às vezes a gente quer dizer alguma coisa, mas às vezes o outro vai entender de outro jeito, né? Então eu acho que esse exercício ele é muito bom e ele é essencial pra gente crescer como autores e criar novas histórias, sempre melhorando, sempre aprimorando as nossas técnicas, a nossa forma de contar. E conhecer o que o nosso público gosta, não gosta, também faz parte disso, principalmente porque a gente está escrevendo para as pessoas, né? Não, perfeito. Eu acho muito válido, por mais, a gente sabe que a opinião do outro tem muito a ver com o outro, mas quando a gente compreende essa visão do outro perante ao que a gente escreveu, é isso que você falou. A gente quer escrever uma coisa, mas se o outro está interpretando de um jeito diferente, o que será que você colocou ali de pegadinha que está deixando essa dupla interpretação? Que você não conseguiu, né, alcançar essa comunicação. Eu achei maravilhosa essa dica. Viu, gente? Segue, apesar que é uma dica avançada, viu? É uma dica avançada, mas tenha o coração aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer, que a gente cresce mesmo com a Com opinião do certeza. outro. Sim. Muito Maravilha. obrigada, Ana Carol. Deixa aqui suas redes e conta pra gente sobre seu último lançamento ou se tem algum lançamento vindo por aí. Temos sim, vamos lançar aí no próximo dia 25 de setembro. Se você tá ouvindo aí, né, depois, muito provavelmente, você já pode conferir então este lançamento aí na Amazon e no Kindle Unlimited. Se chama Quase Amores. É uma comédia romântica com fantasia que eu amei escrever. É um livro solo, super divertido. Tem algumas coisas aí da minha vida que realmente aconteceram nessa história. Olha! Nessa história. E a minha ideia é fazer uma história mais leve, mais divertida, que seja, enfim, que possa deixar as pessoas, talvez curar ressacas literárias. Vamos ver. Vou esperar os feedbacks para saber se vai resolver. Agora, em relação às minhas redes, vocês me encontram no Instagram com @anacarolautora. E me encontram também aí no TikTok com Acasprof, né? Eu ainda não separei as minhas duas redes, eu sei que precisa fazer, mas vai acontecer eventualmente. Vai criar, vai ter duas contas, porque é isso. Quanto mais lugar para postar TikTok, melhor, né? Pois é. E é isso, espero vocês aí no meu próximo lançamento, então. Muito obrigada, Ana, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.